Nobres pastores, outra vez cumprimento-os com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus em Cristo alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é sexta-feira, 21 de março de 2025 e mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje: quando o fracasso não tem a última palavra. Vou repetir: quando o fracasso não tem a última palavra. Nosso texto base está na segunda carta de Paulo, destinada ao jovem Timóteo, o capítulo de número 4, especificamente a partir do versículo 9 ao 11, onde está escrito: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Nobres pastores, no devocional de hoje com o tema Quando o fracasso não tem a última palavra, chamo a vossa preciosa atenção para a seguinte observação. É interessante que, na vida, há pessoas que começam bem, mas terminam mal. Elas têm um brilhante começo, mas um fim absolutamente trágico. Eu vou repetir. Na vida, há pessoas que começam bem, mas terminam mal. Elas têm um brilhante começo, mas um trágico fim. Assim foi a história de Demas, que, por sinal, aparece no texto que lemos. Ele é citado apenas 3 vezes nas páginas neotestamentárias do Novo Testamento. A primeira vez que Demas aparece, ele é apresentado como um cooperador de Paulo. Você vai perceber isto lá na carta a Filemon, especificamente o versículo de número 24. A segunda vez, você vai perceber que nada se acrescenta a seu respeito, apenas seu nome é mencionado. Isso está lá em Colossenses capítulo 4, o versículo 14. E a última vez é justamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, onde nos é dito que ele abandonou a Paulo. Se você observou, há uma escada absolutamente decrescente. Ele começa em Filemon 24 como um cooperador, em Colossenses 4 e 14, quando não se menciona nada a respeito dele, apenas seu nome é citado, e por último, em 2 Timóteo 4 e 10, quando Paulo informa que ele o abandonou. Isso mostra que há muitas pessoas cuja vida é uma descida de ladeira abaixo. E por incrível que pareça, essa é uma realidade de muitos obreiros no ministério. Isso inclui, evidentemente, pastores. Há muitos indivíduos que, em vez de caminhar para frente, recuam. Em vez de subir, descem. Em vez de crescerem no conhecimento e na graça de Deus, retrocedem na fé. Infelizmente, essa é uma realidade presente na vida ministerial de muitos obreiros. Mas, graças a Deus, muitos também fazem o caminho inverso. Eu vou repetir.
Estou dando graças a Deus, porque muitos também fazem o caminho inverso. Esses caminham para frente. Esses aprendem com os fracassos e se levantam na força do Onipotente para prosseguirem firmes e resolutos nas veredas da justiça. Nesse aspecto, eu cito o exemplo do jovem João Marcos, que, por sinal, aparece também no texto que nós lemos. Dito isto, há uma pergunta que necessariamente nós precisamos fazer. Quem foi esse jovem, João Marcos? Bem, chama a sua atenção para alguns pontos que vou estar compartilhando. Em primeiro lugar, João Marcos foi um cooperador. Eu vou repetir, João Marcos foi um cooperador. Você vai confirmar isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo de número 5. E é interessante, de acordo com o texto, João Marcos era um jovem humilde e prestativo. Ele foi auxiliar de Barnabé e Paulo, conforme Atos 13, 5. Nesse tempo, João Marcos era ainda muito jovem e inexperiente, mas sentiu o desejo de acompanhar os dois missionários, Barnabé e Paulo, para a região da Galácia. Seu propósito era servir aos dois missionários separados por Deus para tão sublime tarefa. Nesse tempo, João Marcos era um jovem idealista e corajoso. Dispôs-se a deixar o conforto da sua casa em Jerusalém, conforme Atos 12, 12, para enfrentar as agruras de uma viagem missionária por regiões inóspitas e perigosas. Portanto, essa é a primeira informação que nós temos a respeito de João Marcos. E se você observar, ele é descrito no texto que eu citei como um cooperador de Barnabé e Saulo. Notem que tal qual Demas, que também é apresentado como cooperador, assim João Marcos o é. Todos dois começam a carreira ministerial com a mesma perspectiva. Mas, em segundo lugar, você vai perceber, João Marcos foi um desertor. Eu vou repetir, João Marcos foi um desertor. É o que diz Atos capítulo 13, agora o versículo 13. Não sabemos os motivos, mas no meio do caminho, João Marcos desistiu da viagem. Apartou-se de Paulo e Barnabé e voltou para sua casa em Jerusalém. Na verdade, muito provavelmente faltou-lhe coragem e maturidade para prosseguir. Faltou-lhe perseverança para não retroceder. Faltou-lhe forças para continuar servindo aos dois missionários da igreja. Aquele foi um capítulo sombrio na vida desse jovem. Ele foi um desertor. Ele captou-se diante das dificuldades. Ele não teve coragem para seguir adiante. Muitas das vezes, todos nós enfrentamos circunstâncias assim. Eu já enfrentei. Muitas das vezes somos encurralados por situações na trajetória ministerial em que pensamos em abrir mão, desistir de tudo. Na linguagem mais dramática, chutar o pau da barraca. Mas, permita dizer isso a você. É natural, é comum. Isso revela nossa humanidade, nossas limitações e nossas fragilidades. Todavia, nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque a obra não é feita com a nossa inteligência, estratégia e experiência humana, mas com a força e o auxílio de Deus, que é o dono da obra e nos capacita para fazê-lo. No caso de João Marcos, tornou-se um desertor por inexperiência e imaturidade. Era muito jovem, estava iniciando. Entretanto, você vai perceber algo. Você vai notar, em terceiro lugar, João Marcos,
ele reaparece na trajetória do Novo Testamento, porque, de acordo com as Escrituras, apesar de ter se tornado um desertor, foi um missionário. Eu vou repetir, João Marcos foi um grande missionário. É o que está em Atos 15, a partir do versículo 36 a 39. Você vai perceber, de acordo com o texto, era tempo de voltar à segunda viagem missionária. Barnabé, porém, queria levar consigo a João Marcos. É o que está no versículo 37 do capítulo 15 de Atos. Paulo, porém, se recusou terminantemente a dar uma segunda chance ao jovem desertor. Nesse aspecto, Barnabé contendeu com Paulo, mas não desistiu de João Marcos. E de acordo com Atos 15, versículo 38 a 39, levou-o consigo para Chipre e fez dele um missionário. Que coisa fantástica! Barnabé, ele investe tempo, investe a sua vida, investe a sua experiência, discipulando o jovem João Marcos e faz dele um grande missionário. Nesse aspecto, você vai perceber algo interessante. João Marcos tornou-se um homem valoroso nas mãos de Deus. Além de Barnabé, o apóstolo Pedro também investiu na vida de João Marcos, a ponto de chamá-lo de filho. É o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. A partir daí você vai notar, esse jovem mais tarde tornou-se o escritor do primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho segundo Marcos, destacando nessa obra preciosas e gloriosas lições a respeito da obra de Cristo, apresentando-o como servo fiel e perfeito. Que coisa extraordinária! Notem que, diferente de Demas, que tinha uma escada e uma escala decrescente, João Marcos tem uma escala crescente. Ele está crescendo para frente. O que mais me chama a atenção é justamente o que diz 2 Timóteo 4:11. Você vai notar, essa é a quarta descrição que as Escrituras, no Novo Testamento, faz de João Marcos. Diz que ele foi um homem útil. Perceba essa escala crescente. Ele foi um homem útil. Ele começou justamente, conforme está lá em Atos 13:5, um cooperador. Quando você chega em Atos 13:13, ele torna-se um desertor. Quando você pega Atos 15, do 36 ao 39, ele agora é transformado num grande missionário. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11, agora ele é um homem útil ao ministério de Paulo. Você vai perceber, Paulo estava preso numa masmorra romana. A hora do seu martírio havia chegado. Do interior desse cárcere insalubre e frio, Paulo escreve a seu filho Timóteo, rogando que ele fosse rápido, depressa, vê-lo em Roma. Chama-nos a atenção uma recomendação do apóstolo a Timóteo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu vou repetir. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É o que você vai perceber em 2 Timóteo 4:11. O jovem que foi rejeitado por Paulo lá no início, agora é prezado e valorizado por ele, e ele está pedindo a sua presença. Aquele que um dia foi desertor e foi rejeitado, é agora desejado por Paulo. Paulo muda de opinião acerca de João Marcos e deseja tê-lo ao seu lado antes de morrer. João Marcos fraquejou um dia na vida, mas se levantou. Ele nos prova que é possível recomeçar quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Nobre pastor, colega de ministério, companheiro de vida eterna, sua luta é a minha luta. Seus desafios são os meus desafios. Nós lutamos as mesmas batalhas,
enfrentamos os mesmos obstáculos. Mas nesse devocional, chamo a sua atenção para esse princípio tão importante. O fracasso não tem a última palavra. Lembre-se, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que a graça do eterno Deus lhe capacite a, nesse tempo de tamanhos desafios, você enfrentá-los com fé, ousadia e coragem, sem desanimar. Mesmo diante de situações impossíveis, você acredite, quem tem as rédeas da história e quem está assentado na sala de onde comanda o universo é Deus. Por isso, dependa dele, confie nele, deposite a ele toda a sua fé, toda a sua confiança. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, o seu ministério e o seu lar seja um lugar de bênção e a igreja que está sob os seus cuidados cresça em qualidade e quantidade, o reino de Deus seja expandido e Cristo glorificado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.